bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus pequenos anjos, bom dia, são 11 horas e 34 minutos, está começando mais um programa Rolê ICL aqui no seu ICL Notícias, nos canais Eduardo Moreira e também nas minhas redes sociais, no @Deluca, no Twitter, no @DelucaWilliam no Instagram. Arruma tá o fio do passando, seu mas mic, pode tá pra seguir. fora? Cagado. Vamos começando mais um programa aqui no nosso Rolê ICL, o melhor e o pior da internet, tudo que você precisa ver e tudo que você não queria ter visto, mas a gente vai mostrar mesmo assim, porque está bombando nas redes sociais. Falaremos, obviamente, hoje sobre mais repercussões da tragédia climática e política no Rio Grande do Sul. Tem muito oportunista agindo no Rio Grande do Sul, muita gente falando para não politizar, para não apontar dedinho, mas nós vamos apontar todos os dedos necessários neste programa, feito, claro, com a participação de todos, todas, todes com X no final, e vocês que fazem este programa junto comigo e também com ele, o nosso polenguinho do ICL, Guilherme Bessa. Olá, Gui, tudo bem? Bom dia, Will. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Will, a Ruth Garcia pediu pra você mandar um feliz aniversário pra ela, que é aniversário dela hoje. Feliz aniversário, Ruth. Muitos aninhos de vida. Um beijo pra você, que seu dia seja doce. Pessoal, infelizmente, o Vitão teve que nos abandonar, né? A gente não tem verba pra manter a qualidade do trabalho dele, e aí sobrou o Vitinho de volta. Toma aí, rapaziada. Bom dia. Um beijo na boca do William. Que Isso aí. isso? Hoje é dia do médico oftalmologista, preciso marcar. Dia Nacional da Prevenção da Alergia e Dia Mundial de Combate à Asma em 2024. Posso ter meu quadro? Alergia, sabe quem tem alergia, Guilherme Bessa? Quem? O Vitinho, a trabalho. Obrigado, Guilherme Bessa, aí, grande elenco, e ele está aí com sua camisetinha de cobrador de ônibus, Guga Noblar. Olá, Guguinha, bom dia, eu ia falar boa noite, bom dia pra você. Bom dia, Deluca. Bom dia, essa equipe maravilhosa e muito competente, essa audiência linda, estamos juntos. Você viu que prenderam na madruga, acho que foi na madruga, né? Aquele playboy do Porsche, né? Ele foi preso, tá sabendo? Que bom. O Transformer, o Porsche foi preso, né? O Porsche assassino. Ele falou que não tinha privilégio, né? Ele não tinha privilégio, mas ele estava esperando o privilégio de saber que ia para uma prisão especial até se entregar. Enfim, mas eu tô aqui em homenagem aos motoristas de ônibus e jamais aos playboys que andam em Porsche. Eu estou em homenagem ao Banco Itaú, que trouxe a Madonna para o Brasil. E com isso nós começamos o nosso programa com o primeiro quadro de hoje, o Tá Pegando Fogo. Vem. Informação relevante aí, Che Guevara era asmático, segundo o Celso Junqueira. Relevante. Importante para a gente saber essa informação. O Vitinho quer te fazer uma pergunta, pode ou deixa Não, pra depois? claro que não. O programa começa, Guga, a gente vai fazer o quê? A gente vai trazer atualizações sobre o Rio Grande do Sul, Claro. vídeos, desmentir hipócritas, mas eu quero começar aproveitando para pedir novamente para vocês, a situação no Rio Grande do Sul é de catástrofe, vocês vão ver vídeos impressionantes que a gente separou para vocês hoje, de como o Estado... Guga, eu não lembro do Brasil ter um Estado inteiro devastado como a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Acho que na história do nosso país a gente não tem registro de uma tragédia desse tamanho. É claro, em número de mortos, por exemplo, em 2011, ali no Rio de Janeiro, na região serrana, morreram 917 pessoas. No Rio Grande do Sul, por enquanto, a gente tem quase 100 pessoas já com a confirmação da morte e mais de 100 desaparecidas. Então pode ser que chegue a 200, 300 pessoas. O número de mortes não vai ser tão grande quanto a da tragédia do Rio de Janeiro. Porém, o que a gente vai ver é a tragédia depois que a água baixar, depois que tirarem a lama de dentro das casas e depois que tiverem que reconstruir a economia de um estado inteiro, um estado grande, importante para a economia brasileira, como o Rio Grande do Sul. Por isso, reforçando aqui, Guga, doem o que vocês puderem para os atingidos por essa tragédia climática, política
do Rio Grande do Sul. A gente bota aí o Pix na tela para vocês. Tá no chat também, pessoal. enchentes@apoia.se. Esse é o e-mail, você vai lá na sua chave Pix e na chave Pix você bota e-mail e essa é a chave Pix para qual você pode mandar qualquer valor que você quiser. Tem R$5 sobrando, doa R$5, tem 50, tem 100, 200, 300, doa quanto você puder, porque isso ajuda que a cozinha solidária do MTST possa entregar para as pessoas mais refeições. As pessoas estão passando fome também porque os mercados foram alagados, os estoques de alimentos também foram afetados. O estado do Rio Grande do Sul vai passar por dias muito difíceis a partir de agora, dias e meses muito difíceis. E também lembrando que as agências dos Correios no Brasil inteiro, no Brasil inteiro não, as agências dos Correios em São Paulo, no Paraná e no Rio Grande do Sul estão recebendo alimentos da cesta básica, produtos de higiene pessoal, material de higiene seco, itens de vestuário para as vítimas, para os atingidos por essa tragédia. Então você leva lá nos Correios em São Paulo, no Paraná e no Rio Grande do Sul, que eles entregam gratuitamente lá para os atingidos. Vamos, Guga, depois que a gente falou sobre as doações, vamos falar um pouquinho sobre as atualizações dessa tragédia. Tem o novo alerta do INMET, né, do Instituto Nacional de Meteorologia, dizendo que é um grande perigo para o extremo sudeste do estado do Rio Grande do Sul. Possibilidade de chuva de granizo, ventos fortes que podem ultrapassar 100 km por hora e a previsão ainda indica queda acentuada nas temperaturas, com prováveis rajadas de vento acima de 80 km por hora e chuva de até 300 milímetros no estado. A topografia, né, a geografia do Rio Grande do Sul, Guga, ela é muito peculiar. A gente falava sobre isso ontem, inclusive. Todos os rios do interior do estado vão desembocar no Guaíba. E depois de desembocar no Guaíba, esses rios vão para a Lagoa dos Patos. E aí você vai ter um efeito cascata, né? Alaga no interior do estado, na região central do Rio Grande do Sul, depois alaga Porto Alegre e depois vai descendo a Lagoa dos Patos e alagando as cidades naquela região. Agora o sudeste e o sul do Rio Grande do Sul em alerta, porque o estado já está quase 100% atingido, né? 200 e poucos municípios de 300. Agora certamente muitos outros municípios atingidos nessa catástrofe que não para de aumentar, Guga. Pois é, e aí a gente descobre essa história, né, de que o departamento que lida com mudança climática, com enchente, com prevenção à enchente, não teve dinheiro esse ano, não teve grana. Eles tinham 428 milhões em caixa e não usaram nada, não investiu R$1 em prevenção a enchentes no ano passado, no ano de 2023. Este ano provavelmente também não investiu nada. É uma piada, né? É uma tragédia anunciada, é uma tragédia que, obviamente, tem culpados também, tem políticos, não só os atuais, e também os que passaram por esse cargo antes, que nada fizeram, e que tá na conta dessa gente também, cara. É revoltante você ver a quarta maior economia do país, como você falou, todos os estados são importantes, e esse é um estado riquíssimo, grande, populoso, e ver isso acontecer, parece até que passou um furacão, né? Parece, como você falou, um cenário de guerra. A gente nunca viu isso. Um estado praticamente inteiro ficar submerso, ficar inundado, ficar enlameado. Ainda bem que o número de mortos ainda será menor do que de outras tragédias, assim, mas não diria nem ainda bem, menos pior que seja assim. Agora, o estrago, essa dimensão de estrago, né, o prejuízo, não há nada comparável de fato. E o Lula, ele está aguardando o Eduardo Leite na semana que vem, junto com o Haddad, exatamente para receber esses números que você falou, dos estragos, da conta, né, do quanto que vai precisar de grana para poder reconstruir o Rio Grande do Sul, e vai ser muito dinheiro. O governo já está, obviamente, se articulando, já estão aprovando medidas que vão facilitar o envio do dinheiro por meio de ministérios, como o Ministério da Saúde. Então, esse acesso à verba federal já está sendo, de alguma maneira, feito, isso já está acontecendo, e a partir de hoje o Congresso vai se debruçar ainda mais sobre isso. E aí, semana que vem, como eu falei, o Eduardo Leite virá a Brasília, e essa conta vai ser apresentada. Então, vai ser realmente um número muito alto.
O Guga já furou metade do nosso roteiro, o programa vai ter 5 minutos e meio hoje, o Guga já falou todas as nossas pautas praticamente. Mas vamos mostrar mais algumas imagens, Guga. Ontem a gente mostrou no aeroporto de Porto Alegre, o Salgado Filho. Ah, espirrei. Saúde. Obrigada, meu bem. O aeroporto estava alagado ontem, né? A gente tem imagens do aeroporto Salgado Filho. Essa em Porto imagem é Alegre. inacreditável. André Graziano. E Guga vai demorar Esse é o 30 aeroporto. dias para a água do aeroporto Salgado Filho, qual seja uma capital do Brasil, 30 dias sem aeroporto. Ontem a gente mostrou várias imagens como essa, e também a gente tem imagens do estádio do Beira-Rio, que é o estádio do Internacional. Vou mostrar aí imagens do Beira-Rio. Vamos As ver se imagens. a gente escolhe. Aí, ó, Esse é do Grêmio, né? Esse é do Grêmio, tá sabendo bem de futebol. Esse aí Do estádio Beira-Rio. são imagens do estádio Tá bom. olímpico, ó, Guga. Olha só como é que ficou por dentro o estádio olímpico. Cheio de água. Não tem condição também. Aliás, uma discussão que eles estão fazendo é sobre a sequência do Campeonato Brasileiro. Tem a outra imagem que você começou a... Aí, ó, essa aí, Guga. Parece que é numa caverna, isso aí que é numa gruta. Isso aí é o estádio do Internacional, tá? O vestiário, né? É o dentro do vestiário do estádio. Beira-Rio, tá assim, ó. As Inacreditável. pessoas andando O cara de andando de jet jet ski. ski. E o cara tá de jet ski, né? Dentro do estádio Parece Internacional. tipo As motos. Então. As motos são jet ski. As motos são jet skis. Aí, ó. Esse é o estádio do Internacional, esse é o estádio do Beira-Rio. E aí, como que vai ser a questão do Brasileirão pra eles? Então, essa é a pergunta que fica. Tem muita gente criticando, né, o show da Madonna, gente pediu para cancelar. Mas e aí, Guga? O Campeonato Brasileiro é uma outra pergunta importante a ser feita, né? Porque Grêmio, Internacional e Juventude, os 3 times da Série A, não têm a menor condição de continuar disputando o campeonato nessas próximas semanas. Mas aí você não pode atrasar o campeonato inteiro também. E aí, o que você vai fazer? Você vai paralisar o campeonato? Você vai tirar Grêmio, Internacional e Juventude, eles voltam ano que vem? Porque a economia do Rio Grande do Sul também vai ser afetada e vai afetar também todos os aspectos da economia, também o futebol. Cara, essa é uma questão, né? Agora, enfim, vai ter esse debate do que fazer, do que ser feito. Tá tendo esse debate. Não tem como atrasar o Campeonato Brasileiro. A pandemia não atrasou. Durante a pandemia, os caras conseguiram fazer o futebol rolar, né? Teve um momento, assim, bem breve que, de fato, não teve jogo nenhum. Acho que durou um mês, sei lá. E depois eles começaram a organizar o Campeonato Brasileiro sem torcida e foi. Então, é muita grana, né, que envolve o Campeonato Brasileiro para a TV, para as empresas, para os clubes, para a própria economia das cidades. Então a gente sabe que é uma máquina imparável, né? Quando tem muito dinheiro no meio, acontece, vai acontecer. Agora veremos o que farão com os times do Rio Grande do Sul. Eu suponho que eles acabarão jogando sim, só que vão ter que usar, talvez por um tempo, provavelmente, estádios de outros estados, né? Vão ter que jogar em outros estados. Mas provavelmente é isso que acontecerá. O Codorna falou que deram a ideia de que esses jogos deles no Rio Grande do Sul irem para o segundo turno, e agora eles jogariam fora de casa. É uma solução possível também. A Sônia Luzita diz: cancela o campeonato, ninguém cai, ninguém sobe. Até parece, Luluzita, que vão cancelar um campeonato com a quantidade de patrocinadores que o Campeonato Brasileiro tem também. Não para. Envolve milhares de Infelizmente, pessoas, milhares de jogadores. Não milhares não, mas centenas de jogadores do Brasil inteiro e muita grana, e todo mundo sabe a força que a grana tem, né? O Júlio César diz: a CBF está avaliando esse adiamento em relação a todos os campeonatos, assim como também a Conmebol em relação a Libertadores e a Sul-Americana. Realmente, para os clubes do Rio Grande do Sul não há a menor condição. Aí, ó, o Guga. Todo dia, o Guga Noblar vai para a nossa última pauta. Não, eu quero começar falando sobre a pauta 36 do roteiro, que é a última. Beleza. Só um detalhe, vocês viram o deputado Zucco? Tá na pauta? Tá na pauta, Guga, tá na pauta. O Guga tem que Beleza. acordar mais cedo Então para ler o roteiro, porque a gente vai fazer a parte de então amanhã, não que vai vou cobrar. Dá uma segurada que vem. Não, porque o mandei pra deputado lá- Zucco tem que entrar. Eu mandei pra Laura Coach, pelo menos. Você colocou no roteiro, Laura Coach? Boa. Tudo bem. Ela respondeu que sim aqui. Ela respondeu que colocou. Boa, Vimos aí, Guga, a situação dos estádios do Rio Grande do Sul. A gente nem mostrou o estádio do Juventude, que chama como estádio do Juventude? Vamos ver o seu conhecimento futebolístico? Como chama o estádio do Juventude? O do Juventude é o... não tô dando um Google, tá? Juventude, eu Alfredo não tô dando Google. Jaconi. Aqui, ó.
Ah, claro. Conhecimento futebolístico. Aí entende. O estádio do Juventude também foi afetado, né? A cidade de Caxias do Sul, que é na região serrana lá do Rio Grande do Sul, também foi muito afetada, mas não está nessa situação aí que os estádios de Grêmio e Inter estão certamente inutilizáveis por alguns meses, né? Porque vai ter que tirar essa água toda, vai ter que limpar. Pois é. E os arredores do estádio cheio de bicho morto, cheio de barata, cheio de rato, cheio de esgoto. O processo de limpeza do Rio Grande do Sul vai ser muito, muito, muito complexo a partir de agora. Mais uma notícia pra gente, Guga. A Marinha levou oxigênio para os hospitais do Rio Grande do Sul. Ué, a Marinha pode levar oxigênio para o hospital? Vocês lembram quando aconteceu aí num período histórico do Brasil, Guga, alguém que não conseguiu levar oxigênio para Manaus, por exemplo? Errou o estado também, né? Foi uma coisa meio amadora. Foi uma coisa bem amadora. Mandou para outro estado. Pois é, Pazu, conhecido como Eduardo Pazuello, ministro da Saúde do então governo Jair Bolsonaro. A gente tá vendo aí, a gente tá vendo, tipo, helicóptero da Marinha levando oxigênio para os hospitais do Rio Grande do Sul. Tá vendo como é possível, Pazu? Basta não ser um incompetente, né? Basta ter boa vontade, basta não ser um negacionista. Mas é isso, se quiser leva, e tem que levar. É para isso que serve, né? É para isso que a gente quer o exército. O exército, a gente não está em guerra contra ninguém, a gente precisa do exército para fronteiras, a gente precisa do exército numa situação caótica como essa ajudar, e sim, faz sentido ter um exército. E não na mão de um sujeito que não conhece a geografia do país, né? É o mínimo. Tinha muita gente reclamando aqui nas redes sociais da cobertura da imprensa, né, dizendo que a imprensa estava cobrindo pouco essa tragédia do Rio Grande do Sul, a hegemônica, né? A imprensa hegemônica estava cobrindo pouco a tragédia pelo tamanho que ela tem. E a situação é tão grave que a Globo mandou o seu principal apresentador em loco para lá para fazer a apresentação do Jornal Nacional. O William Bonner ontem esteve lá apresentando o Jornal Nacional direto de Porto Alegre, aí, com uma camisetinha preta. O William Bonner fez a apresentação do programa. A Patrícia Poeta também fez a apresentação lá do encontro de manhã, direto do Rio Grande do Sul também. Foi de carro para lá, ficou 7 horas de carro para chegar em Porto Alegre, a Patrícia Poeta. Mas tem muita gente, Guga, lembrando que, e aí tem esse aqui, esse print como começou e como está, Vitinho. Esse print aí, que isso está em inglês, o tweet do Arnaldo Branco, podia ter uma foto, podia estar maiorzinha as fotos para separado, né? Que ficou meio esquisito. O Guga pode ler, né, em inglês, pra gente. How it started, how it's going. Isso, mais ou menos. Porque tem uma piada, Guga, que em especial, né? A gente fala da Globo porque a Globo é a maior emissora de TV do Brasil, né? Quando tá muito calor, o que os jornalistas falam, né? O que eles falam? Pessoal, vai pra praia, vamos aproveitar o calor. Go to the beach. Como é que a gente podia imaginar que o aquecimento global não dava só praia, né, Guga? A emergência climática não dava só calorzinho pra ir pra praia, né? O pessoal achou que ficou banalizando. Going to the beach, cadê o aquecimento? Vamos pra praia. Tem uvas agora na Inglaterra, não era possível ter uvas na Inglaterra, agora a gente consegue cultivar uvas, por causa do tempo mais quente. Era esses papinhos, cara, que a gente ouvia. E aí, agora a realidade é cruel, né? Agora engole, porque os cientistas avisaram, alertaram, não dá pra brincar com um negócio desse. E aí a gente tá sofrendo, a gente vai sofrer cada vez mais. Isso que a gente tá vendo no Rio Grande do Sul é só o começo, galera. Infelizmente, pelo jeito vai ter cada vez mais situações caóticas como essa. O clima vai ser cada vez mais imprevisível. E a gente vai sim viver outras catástrofes, infelizmente. Até porque a gente tem governos que banalizam, a gente tem políticos que banalizam, que não levam a sério isso que, para quem trabalha com a ciência, pode ser o início do fim da extinção do ser humano, ou de chegar num momento de colapso em que a gente vai voltar para trás no sentido de sociedade, né, como já aconteceu com outras sociedades, com o Império Romano, por exemplo, que depois que ruiu, o que a gente voltou em termos de conhecimento, né, a sociedade, todas que vieram depois, elas eram muito mais atrasadas.
Então é possível, sim, que a gente entre em colapso. A gente tem que levar isso a sério, a gente não pode achar que é só ir para a praia, não. E só fazendo aqui um comentário sobre um ouvinte aqui do nosso querido rolê, ele mandou aqui escrito que se fosse o Pazuello, foi o Fábio Storino, que se fosse o Pazuello agora no comando ainda, né, esses oxigênios não teriam ido para o Rio Grande do Sul, teriam ido para o Rio Grande do Norte, infelizmente. Mandar um beijo também pro Misael, que tá aí no chat acompanhando a gente. Misael está sempre aqui com a gente. Um beijo pra você, Misa, o homem mais informado e cheiroso de Brasília, nosso correspondente lá em Brasília, para trazer tudo que há sobre o Congresso Federal, que ele já participou do programa, inclusive, precisamos trazer o Misael para participar mais vezes. Mas, aproveitando aqui que o Misa está no chat, vamos falar sobre Brasília. Ontem o presidente Lula assinou o decreto para acelerar o envio de recursos para o Rio Grande do Sul. O texto autoriza a decretação de calamidade pública em todo o estado para dar celeridade aos repasses. A cara dos três é cara de tipo consternado. Os três irmãos momento, que né? brigam, é a mãe junta pra tirar foto, sabe? Isso. E sempre fica impressionado com a altura do Rodrigo Pacheco, né? Esse homem é grande demais. O governo atua para liberar 1,06 bilhão em emendas parlamentares. A Câmara logo aprovou o texto que reconhece o estado de calamidade pública até 31 de dezembro deste ano. Falta agora a aprovação do Senado. Inclusive, curiosamente, sabe quem é que foi o relator desse projeto aí do estado de calamidade no Rio Grande do Sul? Quem? Ricardo Salles. Osmar Terraplana. Um dos maiores negacionistas do Congresso brasileiro. E o outro que vai relatar aí o projeto de recuperação do Rio Grande do Sul é o Ricardo Salles, ou seja, os principais negacionistas do Congresso brasileiro, os negacionistas climáticos, né, vão aí relatando projetos importantes para essa quadra da história que a gente vive, né, infelizmente. Aproveitar que falei de Congresso, para o Guga já comentar tudo de uma vez, a gente teve ontem o deputado Coronel Crisóstomo, resolveu fazer o quê? Resolveu André Graziano. fazer o de sempre, resolveu inventar fake news. O Coronel Crisóstomo, eu tô mudando a ordem aqui porque a resposta do José Guimarães é pro Crisóstomo, tá? Mas vamos ouvir o que o Coronel Crisóstomo falou, Guga. A senhora dele, não vou falar o nome, não quero falar porque me enjoa. Aquela senhora dele foi para uma farra, para um show de farra. Não sei eu que estou falando não, senhores. Basta ver os vídeos de homem com homem se beijando, mulher com mulher se beijando, e mostrando para nossas crianças no país. O Coronel Crisóstomo está obviamente se referindo à primeira-dama, a Janja Lula da Silva. Uma fake news, né? O deputado José Guimarães fez o favor de fazer o óbvio e corrigir o deputado Crisóstomo ontem na própria sessão da Câmara dos Deputados. Eu nunca vi tanta mentira, tanta fake news levantada. Aliás, esse plenário de Ulisses Guimarães, tem hora que eu acho que o Ulisses Guimarães se treme no turno onde ele está, porque a mentira é feio. Não deve fazer parte do cotidiano desse parlamento. O Rio Grande do Sul está enfrentando uma verdadeira desgraça social por conta da crise climática. Muitas vezes, quando a gente vai votar as matérias aqui nesta casa, o negacionismo impera, flexibiliza tudo e está aí. Mas não vamos nem levantar isso aqui, porque o que está em jogo é vidas humanas que se foram, a quantidade de gente morta, a quantidade de gente desaparecida. Não é possível que a gente fique nesse momento ouvindo tantas neiras aqui neste plenário Ulisses Guimarães, de gente que não tem qualquer compromisso com a verdade. Eu não ia nem falar isso. Vocês lembram quando teve aquela crise climática na Bahia, o ex-presidente andando de jet ski pelas praias, no litoral, vocês lembram disso? Alguém lembra disso? Vossas Excelências que sustentaram o governo, lembram disso? O que fez o presidente Lula? Foi ao Rio Grande do Sul e levou num gesto absolutamente humanitário, levou os presidentes das duas casas, do Supremo, como eu já falei aqui, e hoje chamou os dois presidentes lá, o Pacheco e o Lira, para anunciar o decreto de reconhecimento do estado de calamidade pública, que já nós vamos aprovar. O querido deputado Zé Guimarães, líder do governo, fez essa defesa, né, em especial depois que o Crisóstomo fez aquele ataque à Janja, dizendo que a Janja foi no show da Madonna. A Janja não foi no show da Madonna, a Janja estava em Brasília na hora do show e depois foi para o Rio Grande do Sul, né, na manhã de domingo. Mas sabe quem foi, Guga? A foto apareceu.
da galera que foi no show aí, ó. Cadê? Aí, ó. Fábio Weingarten, e aí, abraçadinho com o governador Cláudio Castro. Já acharam ele? Já acharam ele dançando, inclusive. Acho que a Laura nem pegou o vídeo. Dele. Não, já acharam. Agora ele começou a twittar como se nada tivesse acontecido. Ele só tá tweetando só. De repente. Semana. Ele não tá falando sobre o assunto. De repente apareceu. Quem ontem Outro falou assunto. sobre o assunto foi o senador Jorge Seife, que daqui a pouco vai ser assunto deste programa novamente por um assunto mais bolado. O Fábio Weingarten não falou sobre o assunto, mas tem um vídeo dele dançando, que a Laura nem pegou, a Laura nem me acompanha mais no Twitter. Eu postei hoje, ele ontem à noite, o vídeo do Fábio Weingarten dançando o hang up da Madonna com a mãozinha pra cima assim. Tá legal, tem que se divertir mesmo. Só a hipocrisia do bolsonarismo que é incrível, né? As fake news continuam, né, Guga? O Vitinho quer perguntar. Vai, Vitinho. Pergunta, Vitinho. Assim, se eu sou hétero, mas se eu ouvir Madonna... É viado. É viado? Automaticamente. Isso, automaticamente. Tá bom, Não tenho o que obrigado, só isso. De nada. Guga, aí, o Congresso Brasileiro eivado de fake news. E curiosamente a galera falando que a pessoa foi no show da Madonna, quem foi no show da Madonna aí foram os bolsonaristas, foram em peso, né? Quando a gente for falar do CIF enrolado com bagulho, a gente vai comentar que ele também está enrolado com o show da Madonna ou já comenta agora? Pode comentar agora do show da Madonna, com o bagulho ele a gente vai foi falar pro daqui a show pouco. também. Ele Sei, foi, Guga, mas então a teve. desculpa dele foi maravilhosa. Ele falou Foi a que melhor. não conhecia, que eu sabia, cheguei ele lá foi. e quando eu vi que era um show desse tipo, eu falei, não, eu vou Madonna. embora. Assistiu só 2 horinhas e foi embora. Beleza. Ele achou que era uma missa, ele achou que era indo para um culto do Edir Macedo. Não, Do quando Silas falaram Malafaia. like a prayer, ele falou, deve ser uma oração. Nem vou. Like a Pray, poxa, claro, Jesus. Enfim, essa é a pior de todas. O rei das desculpas tá virando o CIF, né? Tá bem enrolado ele mesmo, cada vez mais. E ele, além do Fábio Weingarten, também esteve no show, além também do maquiador, né? Aquele maquiador da Michelle, o Agostinho. Agostinho, Acho que ele também foi. Ele tava ali embaixo na foto ali, ó. Ali a foto, bota a O foto de novo lá. Ó. ele tá naquela foto também? Bota lá a foto, ali, ó. Ele embaixo ali, ó. Tá Olha o de aqui, né? óculos O ali, Agostinho ó. de óculos. Quem que é? Agostinho aí. O de óculos e boné embaixo ali, ó. Agostinho Fernandes, maquiador de estimação da Michelle Bolsonaro. Ex-empresário Junto da com Butinas Bolsonaro, né? O ex-empresário Da Perfumes do Bolsonaro. perfume, que suspendeu as vendas dos perfumes porque criaram, segundo ele, sites falsos para vender o perfume, e o perfume não chegava nas pessoas, e um monte de gente passou a denunciá-lo. Mais um bolsonarista no meio desse show, né, de Sodoma e Gomorra, porque foi isso que eles tentaram passar, a imagem das cidades que foram amaldiçoadas por Deus por se comportarem de maneira muito libidinosa, né? Então, esses daí que fazem parte desse discurso reacionário que tenta usar Madonna de escada para fazer ataque contra artista, para fazer guerra cultural, para falar esse tipo de bobagem, de tentar só sexualizar a Madonna, como se fosse só isso que ela representasse, eles estavam lá, cara, que interessante. Fábio Weingarten, Aécio Neves também estava, outro presidente bolsonarista. do União Brasil estava também. O presidente do União Brasil, Antônio Rueda. O Antônio Rueda. Então só tinha bolsonarista, né? Tinham vários. A Janja, que é a grande fake news lançada pela extrema-direita, não estava. Mas os bolsonaristas estavam, ponto para eles. Devem mesmo ir, vão lá curtir a Madonna, só não pode depois ficar espalhando estupidez, idiotice, preconceito, discurso de ódio, fazendo guerra cultural em cima disso. Vamos aproveitar, Guga, eu vou ler alguns comentários de vocês aqui, aí vou trazer uns absurdos. O Jorge Mizel falou que está sempre na nossa plateia aqui, a Sueli Luzita, a Silvana Alves, a Juliana Alves também, a família Alves inteira está aqui hoje. Será que a Lucy Alves está aqui? A Maria Helena Schweitzer falando, o Aécio nem vivo tá, Guga. Lógico que tá, o Aécio ainda tem uma longa carreira pela frente, Maria Helena, respeita o deputado Aécio Neves. A Rosa Varjão, são os falsos moralistas. O canal Alborguete tomou golpe, só perfume aroma de cocô, que é perfume do Bolsonaro, é isso aí. O Eduardo Cardoso, engraçado que o Rio é Sodoma e Gomorra. Não vou ler essa matéria não, achei ruim.
Eu me arrependi da metade do comentário. Alexandre Fernandes, esse cara suja o meu sobrenome, e o nome do Agostinho Carrara, 2 nomes importantes ao mesmo tempo. Realmente. São 2 nomes ótimos. Vamos falar sobre os absurdos, Guga Noblar, que estão rolando nas redes sociais por conta dessa situação terrível no Rio Grande do Sul. O primeiro deles é a Michele Abreu. Você conhece a Michele Abreu, Guga? Você não sabe, nem eu. Se você não sabe, você não está perdendo nada. Olha o que disse a, segundo ela, cristã, mãe, esposa e empreendedora. Escutem. Essa aí é o perfil. É o VT, Vitinho. É o VT. Acontecendo no Rio Grande do Sul, vou falar no próximo. Deus está descendo com a sua ira total. Eu não sei se vocês sabem, mas o estado do Rio Grande do Sul, ele é um dos estados com maior número de terreiros de macumba. É o maior número, mais do que a Bahia. E já vinham em algumas, eu estava vendo ontem, em algumas igrejas, alguns profetas já estavam anunciando em janeiro, fevereiro, sobre algo que ia acontecer no Rio Grande do Sul, devido à ira de Deus mesmo. Então, as pessoas estão brincando, e muitos inocentes pagam o preço junto. Infelizmente. E misturando aquilo que é santo. Deus é santo. E não há um Deus maior que ele. O que usa Deus pra isso, cara? Eu não acredito. Assim, Guga, fica difícil de pensar por onde a gente começa, porque se fosse no Rio de Janeiro, iam falar, aí ó, tá lá, a Madonna com os gays, foi lá Deus e destruiu o Rio de Janeiro. Se fosse em São Paulo, eu falar, tá vendo, ó, votaram no Lula, a cidade que mais votou no Lula, eles vão, Deus, assim, gente, é fácil achar para um país, para um mundo em ebulição, um mundo que está se autodestruindo, ver ira divina em qualquer coisa. É muito fácil mesmo, porque a gente destrói o planeta, destrói o ambiente, destrói a possibilidade desse planeta existir de forma sustentável, e aí realmente tudo vira ira divina. É mais fácil acreditar em ira divina do que trabalhar para reduzir os efeitos estufa do aquecimento global e da crise climática, né, Guga? Essa mulher vive na Idade Média ainda, cara. Ela não lê jornal, ela não conhece a ciência, ela nunca estudou, ela não sabe... Ela lê, só que ela não quer aceitar. O que é a ciência. Ela não sabe, porra, essa patricinha loira que tem a vida claramente já muito bem ganha e cheia de oportunidades, destilando ódio, destilando preconceito, falando esse tipo de bobagem em nome de Deus. Eu só imagino o capeta anotando o nome dela agora, porque se existir céu e inferno, qual é a dúvida que essa mulher vai estar ali do lado do capeta daqui a um tempo? Não tem como. Enfim, é um discurso de ódio nojento. Ela está atacando as religiões de matriz africana, ela está destilando preconceito, racismo. Racismo religioso. Preconceito contra... É racismo religioso, claro, óbvio. Óbvio. Então, meu amigo, capetinha, capeta, se você estiver aí embaixo, ó, presta atenção, que você tem mais uma aí na sua listinha. Mais um absurdo, Guga, são muitos. A gente tem também... Você conhece o Leandro Russo, você conhece, né? Você tem o desprazer de conhecer, né? Sim, mas eu coloquei o vídeo dessa mulher também no meu Twitter, porque você falou o nome, eu não associei, mas eu também lembrou, já tinha visto essa... O Leandro Russo sabe quem é, né? O Leandro Russo é um ativista pelo armamentismo. Claro. Guga, sem mostrar o print pro Guga, sem mostrar o print, Guga, o que você acha que o Rio Grande do Sul precisa nesse momento? Diz aí, 3 coisas. Olha, precisa, obviamente, de uma atenção do governo federal para reconstruir a cidade, precisa de pessoas voluntárias para poder tentar ajudar aqueles que estão, enfim, precisando de qualquer tipo de ajuda. Tem alguns que estavam ilhados até ontem. Precisa, obviamente, da comoção de todo o Brasil para mandar para lá o que puder mandar, como está acontecendo, desde dinheiro até outros tipos de bens materiais. É isso. Na verdade, não. Na verdade, precisa disso aqui, ó. Bota aí na tela. Vamos ver. Precisa de bala, Guga. Precisa de revólver, precisa de bala. Cadê o print? Bora, o Vitinho vai chegar lá. O Vitinho tá... Aí, ó. A situação em Porto Alegre deixa claro como é importante o direito a ter armas. Pra atirar nas gotas de chuva. Mas aí, aí é bom.
Você tem que atirar em todo. Mas eu não consegui entender o que é o raciocínio do amiguinho. A enchente tá vindo, você dá um tiro de 12 nela, ela volta, fala, opa, caralho, volta. A enchente ela volta. Eu, sinceramente, eu não entendi qual é o argumento. Eu acho que esse idiota, que é um idiota completo, ele tá falando sobre os saques, né? sobre eu acho que ele tá falando, obviamente, né, sobre um ou outro saque que tá acontecendo. Tem bandido atuando no meio do caos. Guga, mas as pessoas não conseguiram salvar o cachorro. As pessoas não conseguiram salvar o cachorro. Não, é estúpido. As pessoas não conseguiram salvar a casa. A gente morreu. Não faz sentido. A pessoa perdeu a TV, Óbvio. perdeu geladeira, micro-ondas, perdeu gato, perdeu Play 5. a vida, perdeu Play 5, a pessoa perdeu a vida. Perdeu mãe, pai, tio, avô, filho, perdeu tudo. A preocupação do cara é, não, peraí, vou sair de casa da enchente, mas vou levar minha pistola. Vai cagar, irmão, tá maluco? Vou levar uma arminha aqui. É um idiota, até pequeno, porque a gente sabe que mais arma não traz segurança. Esse discurso é fake, não tem isso. Não existe um estudo que mostre. Você ter uma arma, você tem tanto por cento de chance a mais de se livrar de um bandido, de sobreviver a um ataque. Não existe, porque é exceção você usar uma arma para se defender. Armas quase sempre ou acaba na mão de um bandido para ser usado contra você, ou é usado para alguém cometer suicídio, ou acaba alguém sem querer disparando a arma e se machucando. Esses casos são muito mais comuns do que a arma ser usada de fato em autodefesa. A autodefesa é exceção. Você sacar uma arma e se defender é exceção. Esse discurso é uma mentira. Tem um print que a gente separou também. Pô, Guga? tem um comentário aqui. Diz, Guilherme. Mas é uma zoeira muito pesada, não sei se vou Não, melhor dar uma segurada. Não é um momento de zoeiras pesadas. Tem outro que a gente separou aí, Guga, de uma matéria do furacão Irma nos Estados Unidos, só para criar um paralelo. Delegacia na Flórida pede para que as pessoas não atirem no furacão Irma. É mais ou menos essa mesma lógica. Meu Deus. Acho que ele viu essa notícia. É tentar matar o furacão na bala. Vai que o furacão desiste. Fala, ei, caralho, estão atirando em mim e vai embora. Vai que acontece isso. Mas tem coisas. Vai ver que é isso. Isso. Deixa eu ver os comentários que estão separados aqui. Sinara Castilho, se for processada, vai dizer que é cristofobia, pode anotar. A Rosana Bento, os seguidores dele são as tias do Zap. André Aparecido, quando alguém tem fixação em alguma coisa, parece uma tara. A Sueli Zavarone, armas e testosterona. A Cibele Detilho, arma molhada funciona? Você, Guilherme, que é o nosso especialista em armamentismo, arma molhada funciona? Não funciona, gente. Não funciona. Então aí já tem aí um outro problema. Depende do tamanho da sua arma também. Depende da pistola. Tem umas pistolas que funcionam bem molhada. Rodrigo Ribeiro, mais uma paquita de americano defendendo armas. Não falamos de paquitas aqui, tá? Não falamos, é um tema que a gente não pode tratar. E o Prete Pucci diz aqui, racismo, intolerância religiosa, xenofobia, cadê os juristas? Ainda sobre a racista religiosa agora há pouco. Uma outra loucura que está acontecendo, Guga, é a galera preocupada, sabe com o quê? O Guga falou agora há pouco. Não, ninguém está preocupado com o André Graziano. O Guga falou pra gente dos voluntários, de recursos, da reconstrução. A galera está preocupada com a responsabilidade fiscal, viu, Guga? A Raquel Landim, estreando sua coluna, inclusive, no Estadão, publicou o seguinte texto hoje. Não se pode fazer populismo fiscal com a tragédia no Rio Grande do Sul. O Caio Coppola, seu ex-colega de firma, Guga Noblar, foi mais além. A gente tem o vídeo, pode mostrar o vídeo? Ou deu... Bem diferente. Aí, ó, ouve aí. Atropelar a responsabilidade fiscal. Vamos lembrar que o déficit nas contas públicas deve ser evitado a todo custo. Ou seja, Guga, é mais importante evitar o déficit público, evitar o populismo fiscal, como diz a Raquel Landim, do que salvar vidas e reconstruir o estado do Rio Grande do Sul. É isso que essa galera tá dizendo, Guga? É isso que essa galera tá dizendo, né? E o populismo Coppola, fiscal, eu acho que ele tava lá, né? O Coppola parece que passou a madrugada até numa enchente, porque a cara dele ali, ele tava de boa no sofazinho. Ele fez um bronzeamento artificial, né? Ele fez um bronzeamento. Mas olha lá como é que ele tá estranhão. Tá de peruca. Tá meio acabado, eu achei. É a peruca, é isso? É a peruquinha. Eu não sei. É a peruca do Milei. É verdade, agora que eu associei. Ele tá usando a peruca do Milei, mas falou bobagem, né? Aquele discursinho babaca para tentar atacar o governo, já que o déficit é o que de fato ainda não está sendo controlado da maneira como o governo desejava, até porque tem que fazer essa escolha entre investir mais, entre gerar mais emprego
entre salvar vidas agora, como é o caso do Rio Grande do Sul, ou ficar segurando a grana ali, evitar esse tipo de investimento que a gente sabe que tá sim dando um bom resultado econômico. O que interessa para esses caras é tentar só sabotar o Lula, cara. O que mais irrita é que esse discursinho, não é nem que ele tá preocupado de fato com o Brasil, ou preocupado com as pessoas que estão ali passando por essa situação caótica, ele só quer fritar o governo. É um discurso oportunista, babaca, para tentar atacar o governo Lula. Nada além disso. É aquele anti-Lula irracional. Eu tenho um monte de amigo assim, eu conheço o Coppola, inclusive, e é isso, a ideia é só atacar o governo, é nada além disso. Pra gente fechar esse nosso primeiro tópico, essa desgraça no Rio Grande do Sul tá fazendo a gente ter um quadro só no programa, infelizmente, para falar sobre ela o programa inteiro. Infelizmente não tá tendo outro tema no programa, porque é o tema do Brasil nesses dias e não pode ser diferente. Mas vamos falar sobre o deputado Zuco, o deputado Tenente Coronel Zuco, do PL do Rio Grande do Sul. O Zuco publicou um vídeo nas redes sociais dele meio esquisito. Vamos ver o vídeo e aí eu vou ler uns pontos que o Roberto Bertoldo, que postou o vídeo, destacou. Vamos assistir o vídeo. Inacreditável. Ele fez algumas perguntas aqui, Guga. Presta atenção. A lancha que tá seguindo ele tá vazia e o jet ski tá lotado. Por que essas crianças não estão na lancha? Se a lancha tá vazia? Pois é. Muito mais arriscado, inclusive, o Zuco num jet ski ou uma lancha do mundo policial. O que você prefere? Foram feitos... Eu prefiro o Zuco... Eu não vou nem falar que eu não quero perder meu réu primário. Olha, você é louco. O Zuco num jet ski com vários ângulos, Guga. Olha só, tem vários ângulos do mesmo lugar. Ou seja, ele ficou passeando para fazer ângulos diferentes. Foi. Né? Tem de frente, de lateral, de costa, de perto, de longe. E olha o sorrisinho. Ele tá com um sorrisinho na cara. Tá com um sorrisinho. O jet ski ele é tá da feliz. Polícia? O Zuco dirigindo um jet ski da polícia, pode, é? É festa? Pois é. Da mexerica? Pois é. Pode brincar de polícia agora. A publicação foi feita por ele próprio, né? Ou seja, o próprio Tenente Coronel Zuco fez o vídeo, ridículo, postou o vídeo. E ele, lembrando, é do PL, do partido de Jair Messias Bolsonaro. E ele é tenente. E Por isso que ele andou, né? Aí ele é amiguinho dos cana. Fala, me dá seu jet ski aqui, amigo. E pega pra fazer uma cena ridícula. Isso é muito patético. Não tem como você ser mais baixo do que isso, produzindo uma cena. É um ator, não é um político, não é alguém querendo salvar as pessoas, é um atorzinho preocupado em se promover, em usar de escada essa tragédia gigantesca, maior do Rio Grande do Sul. Ele indo lá brincar de que está salvando vidas só para fazer lacração na internet. Esse é o Zuco, uma farsa. Vamos falar sobre... Vou aproveitar, Guga, para a gente falar sobre outros assuntos. Também são assuntos importantes e alguns a gente acabou nem falando essa semana, final de semana passada, mas que são importantes. Vamos para o nosso próximo quadro, a Hora do Mugido. Guga, este vídeo... Semana passada falamos sobre o pastor Lucinho Barreto. Lembra, Guga, dele? Claro que eu lembro. O que o pastor Lucinho Barreto fez? Relembra para o pessoal. Piorou. O que ele falou? Olha, ele é aquele que falou que tinha beijado, né, a filha criança na boca e chamado-a de mulherão. E ela teria dito, mas papai, você é da mamãe. Ou seja, ela entendeu a conotação sexual, o sentido sexual do próprio pai tentando beijá-la e a chamando de mulherão. Esse é o Lucinha. Guga, mas não dá pra piorar, né? Não dá pra piorar. Esse vídeo esse vídeo foi muito duro, muito difícil. Não dá pra piorar, será? Será? Vamos ver se dá pra piorar. É a hora que o Vitinho... Que é? O vídeo tava conversando. Quem que ele parece? Beleza. O vídeo dele assim... É o vídeo, isso. Comigo. Nós dois somos homens. Volta do começo. Que nós dois, se você é gay, então você vai ser gay, sabe com quem? Comigo. Nós dois somos homens. Vou beijar sua boca. Se você é gay, que nós dois vamos ficar aqui dentro dessa casa, que eu não te largo por nada nessa vida, que eu vou cuidar de você, que eu não te pus desse mundo pra você ser cobaia. Imagina seu pai. E nós vamos virar macho nós dois, caramba. Vamos virar macho nós dois. Eu e meu filho Davi, de 8 anos, a gente beija na boca. Até hoje. Que isso? Esse menino vai querer beijar na boca de quem se ele já beijou?
As risadas Alguém me chega pra mim e incomodam fala muito. assim, dá um beijo aqui, velho. Falou, ih, velho, já tô beijando um homem aí, pô. Eu fico num misto de constrangimento e de raiva, assim. Porque a justificativa do cara é muito ruim, assim. Porque o vídeo começa com uma premissa homofóbica. Ele tá dizendo, se você não quer ser gay, eu vou te ensinar a ser gay. Isso é o que ele diz no começo do vídeo. Pro filho de 8 anos de idade, segundo ele. A gente soma isso com o vídeo da filha, onde ele claramente sexualiza a filha, né? O Guga fez esse reforço pra gente. A filha fala, para papai, você já é da mamãe. Então ali não era uma relação que ele estava estabelecendo no diálogo entre pai e filha, mas entre homem e mulher. É tudo muito constrangedor, Guga. E bota a gente num lugar muito ruim, porque é um pastor, uma pessoa que, teoricamente, é alguém que devia estar falando sobre amor, sobre devoção, sobre fé, e é uma pessoa que está falando esse tipo de coisa para uma plateia. O vídeo dos homens da filha era para uma plateia de 1000 pastores, ou seja, ele estava dando formação para os pastores, e esse outro vídeo é um vídeo mais antigo, mas que a internet também recuperou. Era um evento só para homens, né? E esse cara que serve como exemplo para esses outros pastores, né? Ele que está formando, ele que serve como exemplo para esses fiéis que estão aí ouvindo o sermão dele, faz esse discurso, cara. Esse é o exemplo que ele passa. Ele tenta normalizar, banalizar algo que, obviamente, não é normal, não é para ser banalizado, que é um assédio. Dá para você caracterizar isso como um assédio, você sexualizar uma criança, como ele está fazendo. Claro que ele vai tentar racionalizar e fingir que não foi isso e dizer que foi tirado de contexto, é só ouvir, cara, é nojento. A gente tem o vídeo dele, vamos ouvir o vídeo dele, vamos ouvir a justificativa que o pastor deu. Recentemente, onde eu estava pregando para homens e eu fiz um comentário a respeito da minha filha. Aquele vídeo, haviam 1000 homens, era uma reunião de homens, e eu estava falando para eles da necessidade de levantar a autoestima dos filhos, que hoje têm sido muito atacados nessa área. E eu fiz um comentário brincalhão. Quem me conhece, meu estilo de pregação, sabe como é que eu sou. Quem me conhece sabe, o clássico, quem me conhece faço sabe. Uma pregação sempre leve, alegre, Sim, mas agora muito estão leve, pegando amigo. e tirando do contexto. E o que eu quis dizer ali é que eu dei um beijo inocente, um beijo puro na minha filha, Sim. com o intuito de levantar a autoestima dela. E não foi nada além disso. Eu odeio com paixão tudo que tem a ver com pedofilia, com abuso infantil. Acho que criança não namora. A gente concorda nisso. Criança não namora, criança também não beija, criança não tem que ser tratada como que mulherão, ou se você vai ser gay, vamos ser gay junto, meu amigo. E outro detalhe, errado, né? Ele contando essa história lá, ele tá, obviamente, objetificando as mulheres. Olha, eu beijei ela e antes do namorado, aquele papo babaca, misógino, machista. Então também tem esse lado. A Aline Gomes diz, não quero gaysismo em casa, mais ou menos isso que ele falou. Célia Camargo, pensei que fosse script de comédia stand-up, que comédias são essas, né? Rei da Praia é a tal liberdade cristã. A Nádia Granja, se fosse outro, seria acusado de pedofilia. O Emerson Santos pode investigar, que aí tem. Não sei nem se tem, cara, mas o discurso é muito ruim. O que ele fala é muito ruim. Vamos agora aproveitar que temos mais poucos minutos de programa para ir para a macetada de notícias. Tem muito assunto para a gente conversar. Rola a vinheta. Uma curiosidade, né, Guga? O Mauro Cid foi solto. O que aconteceu com o Bolsonaro? Jair Bolsonaro internado. Se internou 2 vezes, né, lá em Manaus. Agora já está no Rio de Janeiro, né? Foi transferido para Rio de Janeiro, para Brasília. Está em Brasília. O Jair Bolsonaro está em Erisipela. Laura Couto está escrevendo o roteiro enquanto eu estou lendo. Vamos esperar ela terminar de escrever. Terminou? Foi transferido para o hospital em São Paulo com 8 exclamações, porque eu errei, não é Brasília, está em São Paulo. O acordo de delação com o Mauro Cid foi mantido e o Bolsonaro apareceu em várias... As fotos hospitalares do Bolsonaro
Eu vou falar sério porque disseram que eu não posso zoar com doença dos outros. As fotos É em São Paulo ou Manaus? Ele estava em Manaus, ele foi internado em Manaus no dia 5, olha lá a data da matéria, dia 5, domingo. E agora ele já foi transferido para São Paulo, está em São Paulo para fazer o tratamento para uma erisipela. O que é erisipela, Guilherme Bessa? Ah, não, vou tirar essa foto. Não, bota lá. Não, o pessoal tá almoçando e aí, Guga, essa foto começou a aparecer. A foto que o próprio Bolsonaro divulgou. Pessoal, não é a foto que a gente postou. Eu só faço o que me pedem, não é culpa minha. Foto do Jair Bolsonaro aí, ó. O Jair Bolsonaro tratando os erisipela. A gente pode ver a perna dele bem inflamada embaixo. É essa erisipela do Bolsonaro. Eu não sei o que é essa foto embaixo. Que é a pele inflamada. Que é a pele inflamada. É exatamente isso. A erisipela é essa pele inflamada. É uma inflamação na pele aí. A gente tá vendo ali embaixo uma comparação com outra coisa que aconteceu também aí. Guga pesquisou. Provocado por bactéria, no caso, isso. Guga tá com a Wikipédia aberta, a gente tá vendo. Agora eu abri. Então tá aí, fica o registro feito. A gente tem separado muitos memes do Bolsonaro internado, o Guilherme Bessa não quer mostrar, o Guilherme Bessa tá triste. Porque a gente tá mostrando a barriguinha do Bolsonaro na hora do almoço. Temos pouquíssimos minutos de programa, vou passar por mais 2 temas que são importantes. 8 minutos, tá bom, tem que passar por mais 2 temas aqui. Primeiro deles, Guguinha, o Dallagnol desistiu de concorrer à Prefeitura de Curitiba esse ano. Que pena. Desistiu. Ele disse que a missão dele, presta atenção, ele disse que a missão dele é muito maior que Curitiba e sente que pode contribuir de modo mais amplo para a renovação política, ajudando a formar e eleger bons candidatos Brasil afora. Ele só esqueceu de dizer que foi caçado, que não ia conseguir concorrer nas eleições, né? Mas é um detalhe bobo, uma bobagem. Não pode mais elegido por 8 anos. Não pode. Esqueci de contar essa parte. Cara, ele é óbvio que ele não vai concorrer, porque é uma briga que ele ia ter que comprar para conseguir se tornar elegível, que ele não ia vencer. Então é muito melhor fazer esse papelão aí. Agora ele vai virar garoto propaganda do Novo. Como o Novo não conseguiu contratar o Sérgio Moro, que acabou virando um traíra, entrou no partido, usou parte da verba do partido para se promover, caiu fora e foi para União Brasil, esse daí não. Esse tá lá no Novo. E o Novo precisa do seu garoto propaganda. Eles estão se inspirando no PL. O PL, óbvio, com dinheiro público, tudo vem do fundo eleitoral, ele passou a bancar a família Bolsonaro, Michele e Jair. É a dupla que tá aí rodando o Brasil para tentar eleger os candidatos do PL. E aí o Novo quer ter o teu garoto propaganda para chamar de seu, que ia ser o Sérgio Moro. Como não conseguiu o Sérgio Moro, vai ser o B, ou o C, ou o D, eu não sei em que patamar estaria o Dallagnol. Mas vai ser isso aí que vai sobrar para eles. Vamos ver se vai dar certo. Se A for B, e se B for C, e se C for D, vamos para mais uma matéria. Essa aqui, para a gente fechar o programa com o Chave de Ouro, começamos com notícias importantes, fechando com essa importante. Quem fuma 200 baseados? Talvez Jorge Saif saiba a resposta. Na última sexta-feira, a PM de Santa Catarina apreendeu 47 quilos de haxixe. Eu falei devagarzinho para o Guilherme achar o áudio para colocar. Mancada. Tá bom, 47 quilos de haxixe em uma empresa da família do senador bolsonarista Jorge Saif, a JS Cocaína, maconha e haxixe. Xixi. A JS Pescados Itajaí. Curioso, Guga. Eu sou cliente da JS Pescados há muito tempo e eu não sabia que eles vendem pescados. Não é a primeira vez que uma empresa do senador Jorge Saif aparece envolvida em tráfico de drogas. Em abril de 2023, uma ação conjunta da PRF e policiais do Mato Grosso do Sul apreenderam um caminhão com 332 quilos de maconha. O veículo só falta cocaína para o áudio do Chico Pinheiro fazer sentido. O veículo estava registrado no nome da empresa, JS Pescados, mas o Saif falou que o veículo tinha sido vendido. Diante disso, vale lembrar que o Jorge Saif votou a favor da PEC que criminaliza porte ou a posse de qualquer quantidade de droga.
O Safe disse, né, a defesa da empresa disseram que foi um vazamento ilegal do inquérito policial e que, na verdade, a sala era na sala do lado, né, que a sala alugada não era dele, que era que não era... porque, tipo, o que aconteceu? A polícia flagrou um motoboy saindo de dentro da empresa. E aí, pararam o motoboy, receberam uma denúncia e o motoboy tava com esses quilos de haxixe aí na sua mochilinha. E aí o senador Jorge Saif é curioso, né, Guga? Como essa galera como os traficantes gostam de usar de forma inadvertida e criminosa as empresas de Jorge Saif, né? Coitadinho. Ele falou que parece que ele tem um monte de galpão que ele aluga. E aí eles guardaram em um desses galpões que teria sido alugado pelos traficantes, que não tem nada a ver com ele, é o galpão dele. Aí no caso do carro, que era maconha, esse eu acho que quase saiu um galpões aí. Galpões. Os galpões. Galpão. E aí, aí o haxixe é essa a explicação. Tava no galpão que a gente alugou. A maconha, ele fala que vendeu o carro. Foi achado no carro, mas o carro foi vendido. Mas o carro foi vendido. Caminhão. O caminhão foi vendido a prestações. E pelo que eu lembro dessa história, vocês podem procurar aí, se eu tiver errado, vocês escrevem, mas eu tenho praticamente certeza que eu tô certo, por isso que eu tô falando. Esse carro ainda estava com a família Saif, porque tinha sido vendido de maneira parcelada e não tinha sido entregue ainda. Então, estava vendido, mas estava com eles. Essa que é a história. E aí acharam a maconha. Mas agora acharam o haxixe. É muita droga sendo encontrada aí, ligada de alguma maneira às empresas da família Saif. Uma empresa que ganha muito dinheiro com pescas, né? Ele tem esse lance dos pescados, que é uma empresa que o pai tinha, e o pai é muito ligado ao Bolsonaro, porque o pai era militar, e era militar que já, enfim, atuou junto com o Bolsonaro, e só por ter essa ligação aí de ter sido militar, conseguiu empregar o filho como o secretário da pesca, exatamente a área que a família atua e ganha muito dinheiro. Agora essas histórias aí para ter que explicar também de drogas que ainda não foram bem explicadas, ainda há suspeitas no ar. A Luciana Lazuri diz: a clandestinidade é muito mais lucrativa. Al Capone já dizia isso nos anos 30. A Eliane Eniali diz: galpões é onde se vende pão, faz sentido. Tem galpões sentido. É foda. Galpões. O King Dog diz: peixe temperado com erva. Esse peixe é uma compra, viu? Se bota uma lata de sardinha dessa aí, que vem que sai dentro, o Guga Noblar compra uma caixa. O Rod Camargo, eu alugo uns galponha por aí. Maconha. A Eneida pergunta se o Jorge Saif foi ao show como fornecedor, o show da Madonna. A Jamile pergunta: e o tio da Damares? É uma pergunta importante. E com isso, que não tem nada a ver isso aí. Tira isso aí. Você não tá nem fazendo quadro. Você não tem nem emprego quase mais, Vitinho. Quanto mais um quadro. Para a gente fechar o nosso programinha de hoje, Guga Noblar, faltam 2 dias. Não são 3, são 2. Quinta-feira. A gente tem o Web Binário Investidor Mestre 2.0. Tudo que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Nos últimos anos, o Investidor Mestre ajudou mais de 50 mil alunos a investir. E agora ele está sendo atualizado, reloaded, maior, mais pesado e volumoso. A aula vai ser online, aberta, gratuita, na quinta-feira, dia 9, às 8 horas da noite, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Na aula você vai descobrir coisas como, por exemplo, como construir um portfólio seguro e rentável, as maiores armadilhas dos investimentos, estratégias comprovadas para diversos mercados, técnicas para gerir riscos e melhorar os seus rendimentos. E para acessar, Guga, só tem um link para se inscrever. Que link que é, Guga Noblar? roleicl.com.br. roleicl.com.br. Se inscrevam através deste link, não através de outro. Vitinho, qual que é o link? O link é Rolé ICL. A pessoa vai botar acento, não vai conseguir, porque
Roleicl.com.br. Roleicl.com.br, se inscreva no nosso link. A gente conseguir voltar com o Vitão aqui. Que senão, por favor, gente, se inscreve aí, porque ninguém tem mais condições de manter o Vitinho aqui. E com isso, nós terminamos o nosso programa de hoje. Guguinha Noblar, amanhã, quarta-feira, se Alá permitir, nós voltamos. Um beijo pra você. É nóis. Um beijo, galera. Até amanhã, 11h30. Tamo juntos. Um beijo para Socorro Oliveira, para Lucas na Socorro meu Oliveira, para Nira Lopes, para Baraldi, para Lucas Nascimento, eu já falei, Alexandre, Rei da Praia, Márcia Maria, Robson Antônio, Bernardo Flog, e amanhã a gente volta. Um beijo para vocês. Beijo, Guilherme Bessa, beijo, equipe. Tchau, gente. Até amanhã. Valeu, fui, acabou. Chega, encerra esse programa, essa desgraça. Faltam só 2 dias para nossa aula. Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. É isso mesmo, é na quinta-feira, 8 horas da noite, no horário de Brasília. E eu acho que você deveria muito participar dessa aula. Aproveitar que é gratuito, a gente está celebrando o lançamento do Investidor Mestre 2.0 e está fazendo essa celebração, oferecendo essa aula gratuita para todo mundo. E eu acho que vai ser muita informação útil para você usar no seu dia a dia. E a aula está preparada até para quem não sabe nada de investimento, poder curtir e aproveitar bastante, tá bom? Um abraço e até daqui a 2 dias.